boa tarde aos queridos amigos, irmãos em Cristo, aqui da Fábrica de Compromissados. Sejam bem-vindos a mais um programa, A Sexta Hora. Eu estava aqui acompanhando as pessoas que estão ligadinhas conosco. Quero mandar um beijo muito especial para a dona Neide, que está sempre aí acompanhando, conectada, interagindo. Beijo no seu coração, querido, e a todos os amigos que estão aí entrando conosco. Eu quero já, desde agora, te convidar a compartilhar essa live com seus amigos, com seus familiares, porque o programa Sexta Hora, gente, tem um objetivo muito bacana de atuar nesses momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos em que a gente muitas vezes passa por situações difíceis, como estamos vivendo aqui em Brasília, um lockdown que foi colocado aí pelo nosso governador, e mil coisas passam pela nossa cabeça. Mas em especial nessa tarde eu quero convidar você a se conectar aqui conosco, nesse momento de intronização, nesse momento de reflexão, nesse momento de palavra, onde nós temos o prazer de levar a palavra de Deus até a sua casa, de entrar no domingo à tarde no seu lar e juntos nós podemos conversar sobre coisas tão bacanas e tão importantes. Juntos nós fazemos esses momentos de adoração, de oração que fazemos aqui. Amém? Quero agradecer a presença de toda a equipe de produção que está aqui hoje. Dá um oi aí pra galera! O povo aqui tá animado, gente, porque a gente sabe que o nosso estado de espírito, de estudo sobre como a gente vai se comportar, como a gente vai se desenvolver, se desenrolar, sejam quais forem as situações do nosso dia a dia. Então, quero agradecer a presença da nossa equipe de produção, agradecer você que está aí conectado conosco. Gente, todas as nossas lives, elas são lançadas no nosso canal, o canal da Fábrica de Compromissados, que se chama A Sexta Hora, e a gente tem lançado todos esses conteúdos lá. Corre lá no YouTube, confere esse material, sabe? Curte o nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para você ter acesso a todos os conteúdos que a gente posta lá. Tudo preparado com muito carinho para você, para que a gente esteja mais pertinho de você e para que a bênção do nosso Deus, a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua casa. Quero agradecer aí a todos que estão conectados e eu quero te pedir para nesse momento se conectar com Deus. Tirar esse momento aí na sua casa, para você tirar esse momento aí no seu lar, no seu carro, onde você estiver nos assistindo, para colocar o seu coração, a sua vida na presença de Deus. Muitas coisas estão acontecendo lá fora, um turbilhão de emoções, um turbilhão de coisas estão acontecendo lá fora e interferem tantas vezes no nosso momento de intimidade com Deus. Mas eu queria que você agora, aí onde você está, você parasse tudo para falar com Deus, para colocar nas mãos de Deus as suas angústias, as suas tristezas, as suas dores, para agradecer a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu lar, pelo seu alimento. Esse é o seu momento, esse é o nosso momento aqui na Fábrica de Compromissados e nós queremos compartilhar ele com você. Estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida.
ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Que os rios do amor de Deus inunde a sua casa, inunde a sua vida nessa manhã, nessa tarde, né, gente? Já estamos aí depois do meio-dia. E não há nada mais precioso que nós buscarmos a presença de Deus. E eu quero que você se lembre que, apesar das circunstâncias, o Senhor sempre está contigo. Você sempre pode clamar: Senhor, derrama a tua glória sobre a minha vida. Senhor, me dá da tua graça, me dá da tua paz, porque a tua força vem de Deus, se você buscar. Essa canção que eu quero cantar agora é uma canção da Companhia Nuvem Profética. Eu venho falando sobre esse ministério, sobre esse projeto aqui nas nossas lives. Esse projeto que passeia pelas cidades, pelo país, espalhando a palavra de Deus, a adoração genuína. E essa canção, ela vem de encontro à sua vida nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo em Brasília e no Brasil. Eu quero que você creia nisso. Creia que nós vamos cantar aqui nesse momento e traga isso para a sua vida. Amém. Sinto o vento do teu Espírito, independente da situação. Se você conhece, cante. Circunstâncias não vão me fazer voltar, os problemas não podem me parar, não. A tristeza é apenas um momento, as lágrimas não vão me afogar. Por quê? Porque tem um Deus presente aqui dentro do meu coração. Porque tem um Deus que a cada manhã muda a situação. Aleluias! A cada novo dia eu vejo sua mão amiga, nas pequenas coisas, sua proteção. A cada nova prova eu vejo seu respeito aos meus limites, a promessa de uma nova unção. Eu toco sua glória e sinto o fogo do Espírito acender a chama do meu coração. Eu vou marchar rompendo as portas, despedaçando os grilhões da vida. Vida nova, plena comunhão. Vida nova, plena comunhão. É isso que nós queremos que Deus tenha para a sua vida. Uma vida nova e plena comunhão com Ele.
Esses momentos são os momentos mais ideais para a gente se achegar a Deus, para a gente se apegar à nossa fé, para a gente fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa alma em Deus. E é assim, nesse clima de fé, nesse clima de perseverança, que eu quero que você receba a palavra de Deus, que será ministrada ao seu coração nessa manhã, através da minha querida amiga, irmã em Cristo, a bispa Mariana Benson. Receba o Senhor na sua casa, a nossa querida bispa aí no seu lar. Seja bem-vinda! Obrigada, que linda! Obrigado! É um prazer imenso estar aqui novamente com você, com vocês aí em casa, nesse programa Sexta Hora. Prazer todo nosso te receber aqui, mais uma palavra maravilhosa, eu tenho certeza. Pois é, bispo, eu estava ali no cantinho ouvindo você falando a respeito dessa questão aí do lockdown, né, que foi declarado aí novamente. Momentos difíceis, e essa música ela realmente é fantástica, porque assim a gente tem que estar em plena comunhão com Deus para passar por todos esses desafios, por todos esses momentos de dificuldade, né? Crendo que Deus ele é transformador, que Deus ele é majestoso, que Deus ele é aquele que está à frente de todas as coisas nas nossas vidas. Amém. São momentos em que muitas vezes a gente só consegue enxergar a escassez, né? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Opa, que sobre maravilha. este momento de escassez, sobre enxergar além da escassez. Amém. Porque em momentos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo já, aí a gente não pode nem dizer que é só essa semana, né? Mas que há um ano nós vivemos aí nessa pandemia, onde tantos direitos nossos foram assim, podemos dizer que foram tirados de nós, né? Tantos conflitos vivenciamos, tantas percas, tantos momentos difíceis. E nesse momento eu quero te convidar a refletir um pouquinho sobre isso. Porque apesar de tantas dificuldades, parece que está passando tudo tão rápido, né, bispa? Verdade, gente, 2021 tá voando. Um dia desse a gente estava comemorando a virada do ano, agradecendo a Deus porque passamos pelo ano de 2020, porque sobrevivemos, porque Verdade. estamos aqui e já estamos terminando hoje, né, o mês de fevereiro, entrando o mês de março. Um bimestre já se foi, né, bispa? Fevereiro geralmente é um mês rápido, mas esse ano de 2021 ele foi ultra rápido, né? Não, eu queria te perguntar aí em casa, quantos aí já pensaram sobre isso? Meu Deus, como o tempo tá passando rápido. Quantos já ouviram, né, alguém Comenta, dizer? gente, comenta aí. Comenta. Quantos já ouviram, assim, alguém dizer, nossa, mas o meu dia tava passando tão rápido que eu precisava de 25 horas, eu precisava pelo menos de 28 horas do meu dia, porque ele tá curto. Verdade. Você já pensou sobre isso? Se já, comenta aí pra gente. É mesmo. Porque é o que a gente mais ouve, as pessoas reclamando como o tempo tá passando devagar, tá passando rápido, né? Como que tá tudo muito acelerado, né? E aí, quando a gente fala dessa questão do estar acelerado, do tempo passando muito rápido, a gente cai num quesito que a gente estuda muito quando a gente está estudando gestão de emoções, com aquele psiquiatra fantástico, né, Augusto Cury, sobre a síndrome do pensamento acelerado. E aí, quando a gente fala dessa questão da escassez, ela está muito voltada a essa síndrome do pensamento acelerado, que é justamente uma síndrome que hoje está muito comum e a gente atende muito em consultórios, quando a gente está ali fazendo nossas terapias. A maioria dos nossos pacientes apresentam síndrome de pensamento acelerado, que é aquele sentimento, aquela angústia, aquela necessidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de pensar muitas coisas ao mesmo tempo, numa velocidade tão alta, que acaba desgastando o cérebro. Que acaba se desgastando fisicamente, né? Ó, nossos amigos que estão aí nos acompanhando dizem, eu já pensei, Dona Neide colocou aí, né, Dona Neide? Mas a gente olha, a gente fala assim, meu Deus, é tanta coisa pra fazer que o nosso dia tá curto. Verdade. Meu Deus, o mês já terminou, meu Deus, já estamos em 2021. Eu me lembro quando eu era criança, assim, pequenininha, que as pessoas ficavam falando do ano 2000, que ia ter um boom no ano 2000, e eu ficava naquela angústia, meu Deus, o ano 2000, o mundo vai acabar, será que eu vou estar viva no ano 2000? Já estamos em 2021. Vivíssimas. Vivíssimas.
Mas quando criança a gente ficava, né, pensando essas coisas. Meu Deus, e o ano 2000 agora já estamos 21 anos depois, pensando em coisas tão mais complexas, né? Verdade. E aí, quando a gente fala dessa questão do pensamento, da síndrome do pensamento acelerado, isso está sendo um conflito dessa geração do século XXI. Dessa nova geração da tecnologia que nós vivemos hoje, né? Que é esse conflito e essa angústia relacionado a tudo aquilo que a gente quer fazer ao mesmo tempo. É esse estresse que a velocidade nos traz, que nós precisamos de fazer muitas e muitas coisas ao mesmo tempo. E isso gera-se uma dificuldade de concentração, aumenta a ansiedade, desgasta o emocional das pessoas, desgasta o físico das pessoas de tal forma que a sociedade está ficando cada vez mais doente. Sim. E não é uma ou duas pessoas, é a sociedade. A sociedade cada vez mais doente emocionalmente em virtude dessa síndrome da SPA, né, que é essa necessidade de fazer mil coisas ao mesmo tempo. E as pessoas, elas têm uma dificuldade de serem cobradas, elas têm dificuldade de corresponderem àquilo que muitas vezes elas próprias se cobram, ou estão sendo cobradas no seu ambiente de trabalho, nas suas famílias, na sua igreja. E aí elas acabam muitas vezes tendo problemas emocionais violentos, problemas emocionais assim terríveis. Isso tudo, quando a gente para pensar, é gerado justamente em quê? Na forma com que se enxerga a escassez, com que se enxerga a dificuldade, com que se enxerga o limite e muitas vezes com que se enxerga o desafio. Que às vezes a pessoa ela tá tão angustiada, bispa, em ver só o problema, em ver só a escassez, que ela vê o desafio como algo terrível, como algo impossível, como algo que ela não é capaz de fazer. E aí, quando a gente fala sobre isso, tem um texto muito bacana, se você puder, bispa, eu queria que você abrisse aí pra gente, de Números 13, do versículo 26 ao 33, que fala justamente sobre a história dos espias. A questão de quando Moisés manda os espias a espiar a terra e eles chegam naquele lugar, veem tudo que existe de bom, tudo que existe de ruim e vai passar o relatório, né, para Moisés, para o povo de Israel, de como que é que eles viram aquela terra. Queria que você lesse aí pra gente, bispa. Lucas 13, versículo... 13, versículo 26... Números 13, do versículo 26 ao versículo 33. Vamos lá. Eu vou ler uma tradução da Bíblia de Estudo Genebra, ok? Se você tiver sua Bíblia aí na sua casa, acompanhe com a gente a leitura. Números capítulo 13, verso 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Que lindo! 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Continua, bispa? Mais o versículo 30, bispa. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, ou seja, parem, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha que texto fantástico. Gente, eu adoro esse texto. Ele é incrível, porque assim, ele fala muito sobre esse olhar da escassez, sobre esse olhar o que realmente é dificuldade e o que realmente podemos avançar e conquistar. Naquele momento, queridos, 12 pessoas foram enviadas, 12 espias foram enviados para aquela terra. E quando eles chegaram lá, eles próprios narram verdadeiramente a terra mana leite e mel. Eles chegam com um cacho de uvas que a história conta que precisava de 2 homens para carregar.
Gente, um cacho de uvas que precisa de 2 homens para carregar. Uau! Tem uns que a gente vê no mercado que as uvas são enormes, a gente já fica admirado, né? Coloca na mesa da ceia, admirado com aquela beleza. Agora imagine um cacho de uva que é do tamanho tão grande, de um peso tão grande que 2 homens precisam carregar. Era isso que eles levavam. Só que naquele momento, 10 homens voltam sem olhar aquela terra que manava leite e mel, mas olhando a escassez da terra, olhando a dificuldade da terra. Eles olham e falam assim, não, a terra mana leite e mel, realmente é uma terra que tem assim produtos fantásticos. Só que, apesar disso, essa terra que mana leite e mel tem gigantes, tem homens violentos, eles vão matar a gente, eles vão nos destruir, não tem como a gente habitar nessa terra, uma terra que havia sido prometida por Deus. Só que eles olham e falam assim, não dou conta, não damos conta, não é possível. E é justamente esse olhar, bispa, que a maioria das pessoas, elas estão acostumadas a ter. Sabe, quando a gente estuda um pouquinho neurociência, quando a gente estuda um pouquinho psicanálise ali, a gente estuda ali o ser humano, sabe, o desenvolvimento humano, a gente percebe no decorrer da construção humana que o ser humano ele desenvolve crenças limitantes. Essas crenças limitantes, elas são assim tão fortes e tão impactantes que elas podem destruir uma pessoa. Por quê? Porque, como o próprio nome define, ela limita a pessoa. Ela define a pessoa como alguém que não é capaz, como alguém que não dá conta. E as pessoas, elas se limitam nessas crenças. Foi o que aquele povo fez. Eles tinham uma crença limitante de que eles não davam conta, de que eles não eram capazes, de que tudo aquilo era muito difícil. E a gente vivenciou muito isso dentro desse momento de pandemia, quando tudo pareceu virar de cabeça para baixo e as pessoas, muitas delas que nem sabiam, mal sabiam mexer nos seus próprios celulares, tiveram que dominar computadores, tiveram que dominar a internet, tiveram que dominar a tecnologia que muitas vezes elas não sabiam como fazer. Verdade, porque até a mais pequena loja, a menor loja, teve que ir para as redes sociais para sobreviver, né? Nós, como cristãos, tivemos que reformular a nossa adoração, que muitos cristãos dentro da própria igreja, que muitas pessoas dentro da própria igreja, pessoas que se dizem cristãs, só adoravam a Deus dentro da igreja, só buscavam a Deus quando estavam no momento de culto, dentro da igreja. Só que elas tiveram que se reprogramar, se reconstruir dentro dessa intimidade com Deus. Coisas que não são negativas, pelo contrário, que foram extremamente positivas, porque te fizeram perceber que você não precisa estar no meio do povo para adorar a Deus. Te fizeram perceber que você não precisa estar no meio dos irmãos para ter intimidade e relacionamento com Deus. Que muitas vezes te fizeram perceber que você não precisa de um irmão em cima do altar cantando para que você possa adorar junto com ele. Verdade. Mas que a distância, assim como nós estamos fazendo, nós podemos e conseguimos ter comunhão com os irmãos. Verdade. Muitas pessoas que estavam dentro da igreja, mas que não valorizavam seus pastores. Não valorizavam o relacionamento de cuidado e proteção que os seus pastores tinham com você. Não valorizavam um momento tão importante de evangelismo, que era aquele contato íntimo com o irmão, com aquela pessoa que necessita da sua oração. Quantas vezes o seu pastor te chamou para uma igreja para que você pudesse estar ali com ele, adorando no momento de relacionamento, de intimidade, de comunhão com Deus, no momento de intercessão pelos irmãos, no momento de evangelismo, e que você foi deixando passar, foi deixando para depois, foi deixando para outros momentos. Só que nesse momento, quando você foi simplesmente obrigado a ficar dentro de casa, quando o governador vira e fala todo mundo em lockdown, você olha e fala, meu Deus, mas e agora o que eu vou fazer da minha vida? Porque você olha para a escassez. E é sobre isso que eu quero te chamar a refletir hoje, sobre este momento de escassez.
Que no momento da escassez não é o momento de nós olharmos para os gigantes. Amém. Mas é o momento de nós olharmos para o fruto da terra prometida. É o momento de nós olharmos para aquilo que é bom, para aquilo que nós podemos tirar de bom em todas as situações que nós vivemos. É no momento da escassez que você tem que olhar para a melhor qualidade que você tem. Amém. É no momento da escassez que você tem que valorizar o tempo que você tem. É no momento da escassez que você tem que valorizar a família que está ao seu lado, a igreja que está te sustentando em oração, os amigos que estão torcendo pela sua vitória. É no momento de escassez que você tem que olhar para aquilo que existe de melhor na sua vida. O que é que veio de bom diante disso tudo, né? O que é que aconteceu de bom dentro de tanta dificuldade? Só de você estar vivo aí, me ouvindo, isso já é maravilhoso, isso já é momento de se alegrar, isso já é motivo de se colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque eu venci a dificuldade, obrigado porque eu venci a prova, obrigado porque eu venci e estou até aqui, estou hoje aqui. Obrigado porque eu tenho uma igreja, obrigado porque eu tenho um pastor que ora por mim, um pastor que intercede por mim. Obrigado porque eu tenho um líder religioso que está comigo em todos os instantes. Obrigado porque eu tenho emprego. Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas pessoas perderam a vida? Mas você está aí, tendo a oportunidade de ouvir esta ministração, tendo a oportunidade de estar aqui conosco neste programa à sexta hora. E conforme a gente vem falando neste programa, ele se chama a sexta hora justamente porque a gente trata sobre esses momentos de conflito e de angústia que nós passamos diariamente. Né? Porque é justamente esse período entre a sexta hora e a nona hora, onde Jesus, a terra se escureceu, Jesus estava ali crucificado, entre a crucificação e a morte de Jesus. Que é esse momento de aflição, esse momento de angústia. E talvez esse seja o seu momento nesse instante. Talvez você que esteja aí do outro lado me ouvindo, esteja passando pela sua sexta hora. Esteja passando por este momento de escuridão, este momento de angústia, esse momento de aflição, onde parece que está tudo perdido. Onde parece tudo muito difícil. O seu momento de escassez. Só que é justamente nesse momento onde nós temos que parar e pensar, tá bom, dentro de toda essa escuridão, aonde há luz? O que aconteceu de bom? Quem foram as pessoas que apareceram na minha vida, que me fizeram chegar até aqui, que me ajudaram a me tornar quem eu sou? É o momento de rever a história. É o momento de refletir sobre este momento, sobre tudo de bom que aconteceu até aqui. Por mais que as coisas fossem difíceis, por mais que as coisas parecessem difíceis, só de você estar aqui, vivo, só de você ter a oportunidade de dar graças ao Senhor pela sua vida, você já tem muito a glorificar. As pessoas, a gente, tomando a sua palavra, bispo, utilizando da sua palavra, as pessoas que mais sofrem, não é? São as pessoas que não conseguem enxergar a vida assim. Pessoas que passaram por momentos difíceis, durante essa pandemia mesmo, né? Pessoas que adoeceram, pessoas que ficaram internadas, pessoas que sofreram desemprego. E assim, ainda sobrevivendo, ainda saindo dessa situação, ainda conseguindo se reerguer. Porque vamos dizer assim, né? Nós vamos entrar no lockdown agora, mas houve um período onde as pessoas conseguiram se reerguer, se reinventar, como a bispa disse no início, ir para a internet, para as redes sociais, sabe? Ressignificar o seu negócio, remodelar o seu negócio. Mas a gente ainda vê pessoas que não conseguem olhar para a vida assim. Não conseguem agradecer, não conseguem, sabe, enxergar a beleza de estar vivo, mesmo diante de tudo que passou. Isso é uma coisa que muito nos preocupa aqui na Fábrica de Compromissados, né, Bispa Mariana? Porque isso é um problema que parece crônico na vida de muitas pessoas, infelizmente.
infelizmente, vem sendo assim. E essa palestra de hoje, eu venho te trazer essa reflexão baseado também nesse livro de Números, né, nessa história aí dos espias, querendo trazer duas coisas importantes sobre isso, duas reflexões importantes. A primeira dela é justamente essa: volte o seu olhar para aquilo que é bom. Volte o seu olhar para aquilo que é importante. Interessante. Quebre essas crenças limitantes que só fazem te enxergar o que é negativo. Só fazem te enxergar o que é trágico. Tem pessoas que elas vivem a vida independente, mesmo antes de pandemia. Elas vivem a vida baseada no sofrimento, baseada na angústia, né, Bispa? Verdade. Aflitas com aquilo que acontece de pior. Sabe, aquele negócio que eu tenho emprego, ai, mas o meu chefe é terrível, ai, mas a minha família é muito ruim, ai, porque o meu filho, ai, porque o meu pai, ai, porque tudo tá muito ruim, tá muito difícil. Porque ela já criou essa crença limitante. Pessoas que chegam no nosso consultório, né, Bispa? Fala assim, não, porque nada dá certo pra mim, Bispa. Não, porque eu acho que eu nasci pra sofrer. Não, porque eu acho que eu nasci pra viver na desgraça, porque eu não sei porque que eu nasci. Né? Quantas pessoas chegam a nós nos nossos consultórios assim. Sabe, a pessoa olhando e falando assim, não, olha, eu não nasci pra ser feliz. Quantas pessoas repetem isso constantemente? Eu não nasci pra ser feliz. Né? Na psicanálise a gente trata isso como um contra-ego sabotador, que é aquela pessoa que tá sempre se sabotando, que internamente, inconscientemente, ela tá sempre se sabotando, tá sempre... Ela decidiu, ela acredita e ela tem pra si que nada vai nunca dar certo, que sempre vai ter alguma coisa errada. Não, eu tenho dedo podre pra homem, né? Eu tenho dedo podre pra relacionamento. Quantas pessoas dizem isso? Não, nasci pra ser feliz, não. Ou você se dá bem no emprego, ou você se dá bem no amor, né? As duas coisas não dá pra ser. Né? Se você se dá bem no dinheiro, é azar no amor e sorte no dinheiro, né? Exatamente, algo assim, né, Bispa? E as pessoas, elas fazem isso. E a pessoa que pensa assim, ela vai viver assim a vida inteira. Exatamente. Não é? Se você, quanto mais você pensar que você não nasceu para ser feliz, que você tem um dedinho podre, não. Tem gente que acredita nisso e vive isso, não é verdade, Bispa? Até porque a gente aprende muito isso na neurociência, né, Bispa? Quando a gente estava ali, principalmente no nosso curso de neurociência, a gente vê muito isso e aprende muito isso a respeito dessa questão de como que você gera neuroplasticidade, como que você gera os pensamentos, como que você gera o seu relacionamento com o meio e com o mundo. Que quando você pensa, repete a mesma coisa, aquilo vai acabar acontecendo. Isso é bíblico, né? E essa é uma dica de ouro para você hoje aqui na Fábrica de Compromissado, gente. Quanto mais você pensar que você não dá conta, que você nasceu, sabe aquele negócio do pau que nasce torto, que nunca se endireita, que o povo prega por aí? Quanto mais você acreditar nisso, mais as coisas vão deixar de acontecer, mais nenhuma mudança vai acontecer na sua vida. Essa é uma dica de ouro que eu quero que você guarde aí no seu coração, que a Bispa Mari trouxe aqui pra gente hoje. E a senhora, Bispa, citou um ditado bacana com relação a isso, porque esse ditado de que pau que nasce torto nunca se endireita, ele é uma mentira que se tornou verdade. Tantas pessoas repetirem. Sim. De tantas pessoas repetirem, as pessoas acreditam nisso. Não, pau que nasce torto nunca se endireita. É. Mas por que as pessoas acreditam nisso? Porque elas decidiram acreditar nisso. A fé, a crença, ela é isso, ela é uma decisão. Você decide acreditar. Verdade. Você decide falar que aquilo é verdade ou não na sua vida. Então, se você decidir que você vai ser infeliz, você vai ser infeliz, porque você repete tanto isso que você acredita nisso. E isso é um desafio. Quando eu digo pra você que você tem que voltar o seu olhar para aquilo que é bom, que essa é a primeira dica que eu dou pra vocês hoje, isso é um grande desafio, porque muitas pessoas estão acostumadas a voltar o olhar para aquilo que é ruim. Então é assim, apesar de eu estar viva, Bispa, meu irmão morreu, a minha tia morreu, a minha mãe morreu, porque tá voltado o olhar para aquilo que te faz doer, para aquilo que te faz sofrer.
E é um desafio você voltar o olhar para aquilo que é bom diante de uma tragédia. Porque quando você vira para mim e fala assim, a minha mãe morreu, isso é algo que te dói. Quando você vira para mim e fala, o meu irmão morreu, isso é algo que te dói. Só que aí eu te desafio a voltar o olhar para aquilo que é bom diante dessa situação. Quais foram os momentos bons que você viveu com seu irmão? Quais foram os momentos bons que você viveu com a sua mãe? Com a pessoa que você perdeu? Porque no momento de dor, a gente está voltado a olhar apenas para aquilo que te faz sofrer, que é a ausência. Verdade. Que é a ausência. Só que a ausência, se ela te dói, é sinal que você sente saudade. E se você sente saudade, é sinal que existiram momentos bons com aquela pessoa. Porque senão você estaria olhando apenas com aquele olhar de alívio, né, bispa? Que é aquele negócio de, ai, graças a Deus morreu. Porque ô peste que viveu na minha vida. Mas não, se te dói, é porque você viveu momentos felizes com essa pessoa. E é nesse momento de escassez que você tem que voltar o olhar para aquilo que é bom. Voltar o olhar para os momentos bons que você viveu com essa pessoa. E alimentar esses pensamentos, né, bispa, traz aquele alento que a gente precisa quando se trata de alguém que a gente perdeu especial. Voltar o seu olhar para os melhores momentos, para as melhores emoções que você sentiu com aquela pessoa, te traz a paz, sabe? Eu vou dizer assim para você que é o santo remédio para aliviar a dor da saudade. Eu, por exemplo, em 2020, o Senhor levou a minha avó, a minha mãe, né? E eu me lembro, quando eu penso nela, eu me lembro dos melhores momentos da minha vida, da minha infância com ela. E isso é um alívio, isso traz alegria, não traz tristeza, traz paz. Então, o que a bispa está dizendo aqui para você é muito importante, porque talvez você também tenha perdido pessoas importantes no último ano, nos últimos tempos, e esteja sofrendo com isso. Mas eu, por exemplo, agradeço o privilégio que foi viver com ela, foi aprender com ela. Claro que a gente chora, se emociona, porque se trata de pessoas amadas e queridas. Mas quando a gente lembra dos melhores momentos, bispa, vem aquela paz para o nosso coração, de saber como eu fui privilegiado em ter aquela companhia comigo. Essa reconstrução mental, bispa, ela é muito importante que seja feita em todas as áreas das nossas vidas, né? Porque é igual você disse, existem as pessoas que tiveram percas assim grandes e violentas de pessoas que amavam. Existiram pessoas que perderam o emprego, Sim. sabe? Que sofrem porque perderam o emprego, sofrem porque aquele lugar era tão importante. É um momento de você se lembrar de tudo que você fez de importante, de bom naquele lugar e o tanto que você poderá fazer em outro. De você resgatar as suas qualidades, os seus dons, os seus talentos, para poder redefinir a sua história e reconstruir a sua profissão, a sua área profissional. E de levar experiência, né, bispa? Porque a história não é perdida. Você, às vezes, a gente tem clientes aqui que faliram e por isso a vida acabou, sabe? Mas você pode levar a sua experiência como um recurso para você numa nova fase, num novo emprego, numa nova formatação de trabalho. E isso é uma coisa importante. Tudo que você viveu lá, tudo que você aprendeu lá, é extremamente importante para o que vai acontecer ainda no seu futuro. Essa valorização da história que você vivenciou em todos os lugares que você passou, de reter aquilo que foi bom, de reter aquilo que foi eficaz, de parar de olhar para a escassez e olhar para o lado bom. E a segunda e última dica que eu tenho para você nessa tarde, né, é dar qualidade ao seu tempo. Olha. Quero te convidar a dar qualidade ao seu tempo nessa manhã, nessa tarde, né? Dar qualidade ao seu tempo. Essa é a segunda dica sobre este momento de escassez que você pode estar vivendo na sua vida. Dê qualidade ao seu tempo. Sabe, hoje a gente conversa muito aqui na Fábrica de Compromissados sobre o uso de agenda, né, bispo? A gente sempre aconselha, orienta os nossos clientes, os nossos pacientes, aconselha os nossos seguidores, os nossos amigos a usarem agenda. Por que a gente faz isso? Porque isso é uma das ferramentas mais importantes que a gente desenvolve, que a gente trabalha quando a gente está trabalhando
como coaches, quando a gente está trabalhando como mentores, que é justamente o uso do seu tempo de forma eficaz. Se você quer tirar o olhar da escassez, você precisa aprender a usar o seu tempo de forma eficaz. Você precisa aprender a se planejar. Você precisa aprender a se organizar. Você precisa aprender a ter fé. Sabe aquele negócio que às vezes você olha e fala assim: ai, bispo, eu não consigo trabalhar com agenda. Ai, bispo, eu sou muito desorganizado. Para de olhar para a escassez. Para de repetir para sua mente que você é desorganizado. Para de repetir para você mesmo que você é desorganizado. Porque enquanto você estiver repetindo isso, você vai continuar desorganizado. Defina na sua mente: não, eu vou me organizar. Eu vou me planejar. Eu já iniciei um novo planejamento na minha vida. Eu já iniciei uma nova organização na minha vida. Eu já iniciei novas estratégias para realizar os meus sonhos, para realizar os meus planos, para realizar os meus projetos. Eu já decidi que eu sou bom, que eu vou ficar cada dia melhor. E comece a lançar no papel as suas estratégias. Comece a dar qualidade para o seu tempo em tudo que você faz. Tem muitas pessoas que elas sofrem e que elas vivem a síndrome do pensamento acelerado justamente porque elas não dão qualidade ao seu tempo. Justamente porque elas não conseguem se planejar dentro daquilo que elas pensaram em desenvolver. Então elas estão com a família, mas está ali com a família preocupado com o que tem que fazer no trabalho. Ai, porque eu tenho tal coisa para fazer amanhã, porque eu tenho tal coisa para fazer depois da manhã. Aí ela tá no trabalho preocupada com o que ela prometeu pro marido, porque ela prometeu com a esposa. Meu Deus, mas eu prometi pra minha esposa que eu vou jantar com ela hoje e eu tô aqui atolado de serviço no trabalho, eu não sei se vai dar conta, se eu vou conseguir terminar esse relatório, se eu vou conseguir terminar esse processo, se eu não conseguir terminar, eu não vou... E aí nessa angústia ela não consegue trabalhar porque ela tá pensando na família. E aí nem fica nenhuma coisa nem outra boa, né, bispa? Nada, por Nada quê? fica bom. Porque não dá qualidade ao tempo. Tá ali na igreja, e aí tá na igreja, mas tá ali preocupado, olhando no WhatsApp, olhando no Facebook, olhando as suas redes sociais. Deixa eu ver aqui se me responderam aquele WhatsApp do meu trabalho. E não dá qualidade ao seu momento de adoração a Deus. Verdade. Não dá qualidade à sua intimidade com Deus, né, bispa? É. Quantas pessoas perdem momentos de intimidade importantes com Deus porque estão ali dentro da igreja só de corpo, mas a alma, ó, já foi embora há muito tempo. Não tá ali. Nem chegou, né, bispa? Às vezes nem chegou, né? Nem chegou no culto, né? Às vezes nem chegou no culto. Por quê? Gente, Porque a isso é pessoa tão tá sério, né? voando. Isso é muito sério, gente. Isso que é assim, eu fico feliz quando a gente recebe essas palavras aqui na fábrica, porque isso é a nossa vida. Tem muita gente dentro da igreja só de corpo presente. E aí não aprende, não evolui, não cresce. Como os pastores sofrem com isso, né, pastores? Os que estão assistindo ou vão assistir ainda esse programa. Isso é uma verdade. Às vezes a pessoa não evolui na vida por isso, porque a mente está dispersa em várias coisas. Às vezes o pastor está ali angustiado, sofrendo, porque ele olha para a igreja e fala assim: meu Deus, mas a minha igreja está tão assim, vazia de Deus, né? Não é nem vazia de gente, é vazia de Deus. Desconectada. Desconectada. E o pastor fica ali naquela angústia, por quê? Porque o povo está ali, envolvido naquela síndrome do pensamento acelerado, apesar de estar ali em corpo, está pensando inúmeras coisas, menos naquilo que realmente se propôs a estar ali para fazer, que é na adoração pessoal a Deus. E dentro dos gabinetes terapêuticos, dentro dos nossos consultórios terapêuticos, a gente trabalha muito isso, que é essa mudança na forma de pensar, esse processo de mudança de vida. Só que é importante você entender nessa tarde que esse processo de mudança de vida, ele não acontece se você não decidir que ele aconteça. Se você não parar para falar que quer que ele aconteça. Verdade. O processo de mudança, esse processo de transformação, ele é uma decisão. É você que tem que decidir. É a mesma coisa da conversão. A conversão, ela não está relacionada só apenas a você levantar a sua mão e falar: eu aceito Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Ele é um processo de transformação. Ele é um processo de mudança, né? E as pessoas, elas não estão acostumadas a querer isso. Elas simplesmente olham e falam: ah, não, é muito fantástico, olha a mudança que aconteceu na vida do fulano.
Mas na hora dela decidir fazer isso na própria vida, ela não decide, ela não quer. Ela não assume a responsabilidade sobre isso. Então eu quero finalizar esta palestra de hoje com vocês, esse bate-papo com vocês hoje, te trazendo estas duas reflexões. Você está vivendo no seu momento de escassez? Então volte o seu olhar para aquilo que é bom. Volte o seu olhar para aquilo que é bom e dê qualidade ao seu tempo. Se planeje, se organize, levante todos os dias, olhando para a vida e falando: obrigado, Senhor, por estar vivo. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um gato, porque eu tenho um cachorro. Obrigado, Senhor, porque eu tenho vida. Obrigado, Senhor, porque eu tenho como me alimentar hoje. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a oportunidade de ter um pastor que me ama, uma igreja que cuida de mim, intercessores sobre a minha vida. Obrigado porque eu tenho amigos. Amém. Amigos. Volte o seu olhar para aquilo que é bom e dê qualidade ao seu tempo. Dê qualidade ao seu tempo. Planeje, se organize. Se você está no seu trabalho, seja do seu trabalho. Se você está na sua igreja, seja totalmente do Senhor. Se você está com a sua família, seja o filho que você tem que ser, seja o marido que você tem que ser, seja a esposa que você tem que ser. Seja um membro da família que você tem que ser. Se entregue totalmente àquele momento de forma planejada, de forma organizada, de forma estratégica, que você terá resultados fantásticos sobre a sua vida. Ah, gente, que maravilha, né? Eu agradeço a Bispa Mariana, por essa palavra, por esses conselhos, por essa mentoria, né? Porque são conselhos para a vida, são orientações para a vida, e que a sua semana seja regada de fé, independente das circunstâncias. Guarde cada palavra que ela ministrou aqui hoje no seu coração. Gratidão a Deus por tudo sempre, porque isso vai te dar força, vai te encher de paz e vai te fazer enxergar as coisas mais lindas que você tem na sua vida. Que Deus te abençoe, não deixe de curtir, se fez sentido para você, se edificou a sua vida, curte essa live, compartilha! Isso! Compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, porque quando você compartilha, você está nos ajudando a chegar aos lugares mais longes, às pessoas que mais necessitam de talvez ouvir essa palavra, tá bom? Não se desespere, Deus está no controle sempre, tenha fé e use cada ferramenta que você aprende aqui nesse programa maravilhoso que nós trazemos para você com muito carinho sempre e sempre pensando no que há de melhor para sua vida, tá bom? Quero agradecer a produção aqui. Produção, dá um tchauzinho pro pessoal aí de casa. E um abraço bem apertado, um abraço virtual, beijos virtuais para você e que o nosso Deus te abençoe. Tchau! Até o próximo domingo! Até! Tchau!